E aí, bom dia, tudo bem? Vamos falar um pouco do jogo de ontem, falar da coletiva do Carille. É rapidinho, é só o tempo da vinheta e a gente já conversa sobre isso. Aproveita a vinheta, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificação. É rapidinho, eu já volto. Então, vamos lá falar do jogo de ontem, né? Começou pela escalação. O Carille ontem fez algo totalmente diferente. Não fez nada de diferente. Mudou o time, tirou o Serginho, botou o William, tirou o Otero, botou o Pedrinho. Ou seja, umas substituições que ele já fez anteriormente e que mais uma vez não surtiram efeito, nenhum efeito, tá? O Santos ontem jogou um futebol igual ao que jogou com o Avaí, ao que jogou contra o Paysandu, ao que jogou contra o Botafogo, sabe? O que vem jogando o ano inteiro. Um futebol pobre, um futebol de zero inspiração, um futebol que um esquema que sobrecarrega os médios volantes, no caso o Schmidt e o Pituca, porque cria um buraco no meio e os jogadores não dão conta. Todos os outros times jogam numa zona tranquila no meio-campo do Santos, porque o meio-campo do Santos é acéfalo, é um meio-campo sem criação, é um meio-campo que dá espaços e aí estoura tudo na defesa também. Então ele veio ontem, né, com a escalação que todos os nossos amigos de outros canais deram, com Brazão, Sherman, Gil e Jair e Escobar. O Schmidt, o Pituca, aí veio com o William, Pedrinho, Furt e o Guilherme. Ou seja, jogou com dois centroavantes e não levou nenhum reserva, centroavante reserva. Meio campo reserva, só o Serginho. Mais uma vez, leva um banco mal montado, né? Mas tudo bem, pode ser até que eu dê uma desculpa porque o Santos Sub-20 ontem estava disputando uma classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro, que inclusive conseguiu ganhar de 2-1 do Goiás, né? Inclusive eu assisti o jogo, uma ótima atuação mais uma vez, do Vídea Real, do Profeta, Miguelito jogou bem, né? Matheus Xavier, um moleque rápido, é bom pra caramba, mas é assunto pra base, um outro vídeo, quem sabe. Voltando ao jogo, como é que você pode, isso é uma frase do Albert Einstein, é burrice você fazer as mesmas coisas e achar que vai ter resultados diferentes. E o Santos faz sempre as mesmas coisas, o Carille faz sempre as mesmas coisas. E não adianta depois vir na coletiva e, sabe, pedir desculpa para a torcida, né? Falar que conversou com o elenco e pediu desculpa e está vindo a público pedir desculpa para a torcida. E não adianta, tá? Não adianta. Veio o intervalo, aliás, no primeiro tempo era para o Santos estar ganhando, o Santos está perdendo 2-3-0, porque não jogou absolutamente nada. Isso inclusive o Carille comenta na coletiva. Chegou no intervalo que se pudesse substituir os 11 atletas, mas só para fazer 5, ele fez 3. Aí o que ele fez? Tirou o William, que não era óbvio que o William naquela função, e não adianta ele vir falar, o William já jogou no se o William já jogou nisso, foi muitos anos atrás num time mais ajeitado. Nesse time do Santos, o William não rende nessa função. Então ele tirou o William, botou o Serginho, que também nem fru nem fré, tirou o Sherman, que estava com cartão amarelo, inclusive está suspenso para o próximo jogo contra o Amazonas. Ele, o Rainer estão suspensos para o próximo jogo. E botou o Rainer no lugar do Sherman e botou o Sandri no lugar do Pituca, que jogou mais uma vez muito mal, independente dos problemas de meio campo. E melhorou? Deu uma melhoradinha. Suficiente? Mais ou menos, né? O Santos conseguiu inclusive fazer um gol com o Escobar, um belo chute de fora da área. Infelizmente depois tomou um empate aos 42, uma cabeçada do Anderson Leite.
O resumo do jogo é o que a gente já está acostumado a saber. O Santos joga mal, o outro time joga melhor. Nós conseguimos tomar sufoco do último colocado do Campeonato Brasileiro da Série B. Vou repetir, peraí, para vocês fazerem um corte depois. Tomamos um sufoco do último colocado do Campeonato da Série B. Então, o que esperar desse time? Vai enfrentar o Amazonas agora. O Carille, numa das respostas na coletiva, disse que pretende fazer mudanças. Que mudanças? Quais mudanças? Perdemos Sherman, Rainer e perdemos o Pedrinho. Bom, perder o Pedrinho também não é uma perda, né? É reforço. O Pedrinho não vai jogar porque também tomou terceiro amarelo. Aí no segundo tempo ele ainda fez mais uma substituição, né? Tirou o Furt e botou o Otero para ver se dava uma reforçada no meio, sei lá. Aí não sentiu muito efeito. O resumo da ópera. A gente culpa muito, né, o Carille, e eu acho que com razão, mas eu vou fazer uma pergunta para os defensores do Carille. Falando que tem muita gente que fala assim, mas não é o Carille que entra em campo, não é o Carille que joga, não é o Carille que perde pênalti, não é o Carille que perde gol. Concordo. Mas é o Carille que escala esses caras. É o Carille que não tem variação tática. É o Carille que vai morrer abraçado num esquema que já se mostrou falido. Então o Carille tem culpa. Pode não ser só o único culpado? Pode não ser o único culpado, mas o Carille tem culpa. Tá? Então ele pode começar a mudar isso. É só ele mudar a forma de pensar. Tá? Só mudar a forma de pensar. Eu, sincero e honestamente, eu estou preocupado com esse jogo com o Amazonas. Eu estou preocupado. O Santos está somando sufoco de todo mundo. Temo que o Santos possa não ganhar do Amazonas. Não é o que eu quero que o Santos ganhe, mas eu temo que o Santos não ganhe do Amazonas. Tá? O Amazonas ontem jogou com a Ponte, pelas informações que eu tive lendo as matérias, foi um grande jogo. Times atacando para lá, para cá, rápidos, times com contra-ataques velozes, com todos os times da Série B. Não é esse time lento e modorrento que dá raiva. O jogo do Santos dá raiva de assistir, dá vontade de você desligar o canal e ir assistir novela, cara. É muito ruim, joga muito mal. Sabe, não tem variação de jogada. Ontem você via o time do Guarani, treinado pelo Alanal, um ótimo treinador. Não estou falando que é o melhor treinador do Brasil, não, um ótimo treinador. E tinha jogada, tinha variação tática, os jogadores do Guarani sabiam onde um outro estava. Conseguiam pegar os espaços vazios. Mais uma vez a gente perdeu para um time que tem Luan Dias de camisa 10. Não dá. Eu não sei até quando a gente vai ser obrigado a aguentar isso. O Santos vai subir? Ainda acho que vai. Mas vai ser com sofrimento. Vai ser com sofrimento. Eu vou fazer só algumas perguntas, ler algumas perguntas que foram feitas pro Carille. A primeira foi se ele saía decepcionado com o time. Eu estou lendo aqui. Ele falou que sim, decepcionado e chateado. Aliás, ele falou que decepcionado não, mas chateado sim, e pediu desculpas ao torcedor. Blá, 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 blá. Tá. Giovanni Afonso perguntou em relação às mudanças e com a função do Bigode no meio, né? Se na função dele, se na visão do Carille tinha funcionado. E que o problema não estava no William, e sim no meio que não alimenta o ataque. Pô, mas olha, Carille enxergou o que a gente estava falando desde o primeiro jogo. Ele enxergou que o meio não alimenta o ataque. Então põe meia, Carille, põe 4 no meio, cara. Por que não? Vamos lá, bota lá o Schmidt, o Pituca, o Sandri e um camisa 10. Tenta o Miguelito. Cara, faz alguma coisa diferente para o seu próprio bem. O Felipe Camargo perguntou sobre a performance, né, a baixa performance do time, se não era algo comportamental, tipo, se o Carille não achava que o time estava acomodado. O Carille disse que o time estava se preparando, como não estava se preparando, ele jogou nas costas do time, hein? Olha lá, pra mim, e até um comentário que eu estava fazendo ontem no grupo com os amigos, o Magu falou que impressão dele, e eu tô começando a achar que sim, que o Carille perdeu o elenco. Anotem aí, o Carille perdeu o elenco. Então que o time deveria se preparar melhor para os jogos, é que ele ia fazer isso. Hoje ele já ia estar preparando o time
para o jogo com o Amazonas. Inclusive hoje ele já vai definir o time que vai jogar contra o Amazonas, tá? Para que amanhã, na sexta, no treino de sexta, ele já faça o treino pronto para o jogo de sábado com o Amazonas. Teve um rapaz lá, Cristiano Leonardo, da Rádio Resenha de Campinas, perguntou sobre a importância do ponto conquistado contra o Guarani. Não vou nem me preocupar com essa pergunta, né? Porque a impressão que deu é que foi um cara que, até no final da resposta do Carille, que o Carille falou que no primeiro tempo era possível ter perdido 3-0, que no intervalo fez 3 mudanças, se pudesse substituir todo mundo, aquilo que eu já falei para você. Mas o interessante é que no final da pergunta, da resposta do Carille, o cara falou pro Carille assim: ai, que ótima resposta que você deu, muito obrigado, parabéns. Sei lá. Teve um outro que perguntou sobre a semana típica com 3 jogos em uma semana, se a preparação para o jogo contra o Amazonas seria mais na conversa do que, já que não teria tempo para treinar. Disse que Carille faria mudanças, ele repetiu, né? Faria mudanças, citou um livro do Alex Ferguson, ele veio com um livro do Alex Ferguson, que nesses momentos de automatização é importante. Ou seja, na minha opinião, se ele quer algo automatizado, ele não vai mudar. O time já está treinando assim há tanto tempo, então vai ser automaticamente a mesma coisa, um time automatizado para mim, um time robô, né? Um time sem inspiração. Então de quem é a culpa é dele, já que ele quer um time automatizado, né? Felipe Camargo perguntou se existe alguma chance do Wendel, que já está regularizado no BID, ele foi regularizado anteontem, e como ele estaria em relação, o Carille estaria em relação à perda dos 3 jogadores suspensos, né? O Sherman, o Rainer e o Pedrinho. Ele falou que o Wendel tem 2 dias e que tá para treino, e que talvez ele leve ele para o banco, né? Como ele levou, engraçado, né? Ele levou o Biriarce para o jogo contra o Avaí, botou o cara sem treino para jogar. E ontem, com mais alguns 2 dias mais dias de treino, ele não botou o cara para jogar. Deixa pra lá. E que não lamenta jogadores suspensos. Não tem que lamentar mesmo, até porque Pedrinho suspenso e Rainer não faz muita diferença. Sherman sim, mas o Rainer e o Pedrinho não. Ah, sim, perguntaram a ele sobre por que não da entrada do Patrick. Para quem não lembra, no final do jogo com o Avaí, na coletiva do Avaí, se eu não me engano foi o Wagner Frederico, perguntou para ele por que da não utilização do Patrick, inclusive tomando como base o alto custo do Patrick. O Carille falou que o problema do custo não é dele, se o Patrick custou 10, 5, 8 mil, e realmente não é problema do Carille, o problema do Carille é escalar ou não. E que o Carille falou que via o Patrick jogando até no meio na função do Pituca. Então o repórter perguntou, se o Patrick, ele vê o Patrick na função do Pituca, por que não substituiu o Patrick ontem pelo Pituca e sim pelo Sandri? O Carille alegou que optou pelo Sandri para poder soltar mais os laterais e que com o Patrick ele não teria essa opção, pois ele não é um jogador que fica mais preso. Resumo da coletiva. Gente, eu estou perdido, eu não sei o que eu estou fazendo, eu estou quase largando de mão. Só a presidência que não viu. Eu quero estar em outro lugar e não aqui. Meus amigos, o negócio é a gente ter esperança de que alguma coisa vai acontecer. Eu não estou vendo muito uma luz no fim do túnel. E pela primeira vez nessa Série B eu vou confessar para vocês. Eu estou com medo do time não subir. Eu estou com medo do time não subir. Tá bom? É isso. O negócio é aguardar e torcer para que tudo dê certo. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau.